TV Câmara, Campinas. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde ao meu amigo, querido dentista, profissional exemplar, Dr. Rogério da Silva Jorge. Muito boa tarde, doutora Flávia Gambarelli, é um prazer tê-la aqui conosco. Público presente, público que nos assiste pela TV Câmara, é um privilégio ter uma plateia tão bonita, viu? Obrigado pela presença de todos, de vocês terem aceito aqui o nosso convite para a palestra do Dr. Rogério, que vai versar sobre diagnóstico precoce e prevenção de câncer de boca. Só para que a população que nos assiste tenha uma ideia, nós estamos no mês de março comemorando o mês de prevenção da saúde bucal, um projeto de lei de minha autoria, projeto 57 de 2017, que institui no município de Campinas o mês de prevenção da saúde bucal. No dia 20 de março, nós comemoramos o Dia Mundial da Saúde Bucal. Então, foi oportuno a gente estar fazendo esse projeto e criando, né, talvez aqui, Rogério e Flávio, uma nova cultura dentro da cidade de Campinas, que é trabalhar a prevenção, trabalhar a saúde bucal, né? E o Rogério vai discorrer sobre isso. Mas a boca é a porta de entrada do nosso organismo e a boca ela é sujeita a várias patologias, várias afecções. Então é importante que nós tenhamos aí um cuidado todo especial para a boca. E muitas vezes ela é um indício, né, de uma patologia sistêmica. Então, mais do que isso, nós temos que nos prevenir e estar atento aos sinais que muitas vezes a cavidade bucal irá nos apresentar. Então eu vou passar aqui a palavra agora para a doutora Flávia Gambarelli, para que ela se apresente, para que ela possa nos falar aquilo que ela faz dentro, né, da rede pública. E, mais uma vez, agradecer a presença da Flávia e do Rogério aqui conosco. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite. Eu sou dentista da Prefeitura Municipal de Campinas, trabalho no Centro de Saúde de Quium. E eu acompanho o Dr. Rogério na CDC fazendo essa parte de diagnóstico bucal, que é tão importante e tão necessário, né? Então, eu faço esse acompanhamento há mais de 1 ano e meio, mais ou menos, e eu quero continuar porque é bastante importante. Eu acho que essa palestra, esse mês, é bom para a gente sempre aprender mais. Obrigada. Nós aqui agradecemos a Flávia Gambarelli, para que os senhores tenham uma ideia. Ela é formada pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, FOP, Unicamp. Ela é mestre e doutora em odontopediatria pela Unicamp. Então, é uma pessoa que tem aí uma formação acadêmica, né, de se fazer inveja, né, uma mestranda e uma doutora, né, na verdade, uma doutora já, né, porque já passou a fase do mestrado, mas é uma pessoa que tem uma bagagem, e colocando a bagagem a bem do serviço público, isso é importante. Então, isso, mais uma vez, vem reforçar que nós temos aqui na cidade de Campinas profissionais que fazem parte da rede pública, que são profissionais de excelência, profissionais voltados, né, para aquilo que é importante para a população, para que a população tenha uma saúde bucal de qualidade e, mais do que isso, dando todo um aporte para as necessidades ou para as demandas da população de Campinas. E o doutor Rogério da Silva Jorge também, profissional cirurgião dentista, formado pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre e doutor em Biologia e Patologia Bucodental, também pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Unicamp, faculdade a qual eu também tive a oportunidade de me formar como cirurgião dentista, faz um tempinho já, saí de lá em 83 e também tive a oportunidade de fazer o meu mestrado e doutorado pela Unicamp. Então, é muito bom ter aqui colegas de profissão com uma formação acadêmica tão importante, né, para o bem-estar da população e que trazem aqui para a gente, para esse momento, né, que nós estamos vivendo hoje, uma qualidade muito grande naquilo que vai ser apresentado. Então, eu vou passar a palavra já para o doutor Rogério, para que ele possa fazer as suas considerações e já iniciar a sua palestra. Bom, primeira coisa, agradecer
convite do Paulo, né? É sempre um prazer poder estar passando algum conhecimento que foi adquirido ao longo de uma vida não tão comprida, uma vida clínica tão grande que nem a do Paulo. E lembrar que quando eu era jovem, ele foi meu dentista. Não devia ter falado, né? Mas ele é uma excelente pessoa, um excelente dentista, já de algumas décadas já conheço. Mas então, para mim, além de um prazer estar vindo aqui, também é uma honra estar participando desse momento da vida pública dele. Câncer de boca é um fator importante para a saúde pública aqui no Brasil. Não é só uma tragédia na vida do pessoal, do indivíduo que tem, né, mas também toda a família é afetada e, de uma forma geral, toda a sociedade também é afetada. Então, quando a gente divulga esse conhecimento a respeito da prevenção e do que é o câncer de boca, a gente está aumentando a chance de melhorar a vida das pessoas. Essa também é uma área de atuação do dentista, junto com outros profissionais, né, que também trabalham junto na área para um melhor cuidado do paciente com o câncer de boca e com as lesões associadas ao câncer de boca. Eu vou pedir, só vou quebrar um pouquinho o protocolo, vou pedir para o meu querido amigo e vereador Jorge da Farmácia, como carinhosamente eu chamo de Jorginho, eu gostaria que você fizesse parte da mesa. Nós vamos desfazer a mesa, mas eu gostaria que você fizesse, né, compor essa mesa nesse primeiro momento, fizesse algumas das suas considerações. O Jorge, que é farmacêutico e sabe, né, e atende na sua farmácia muitas e muitas vezes pessoas com feridas, né, com afecções da cavidade bucal. Então é importante, e ele pode até testemunhar isso, que muitas vezes o farmacêutico ele acaba sendo a primeira referência, né, do paciente. Então, Jorge, por gentileza, senta aqui com a gente e você já vai fazer uso da palavra. Doutor, obrigado aí, viu, filho? Seja bem-vindo. Meu parceiro, já quebrei tudo mesmo, agora já acabou. Tem jeito não. Esse é o clima da Câmara Municipal, né? Quando a gente tem amigos queridos, quando nós estamos entre amigos, e como bem disse aqui o Rogério, né, ele foi o meu estagiário, né? Você foi estagiário lá no hospital comigo, eu tive o privilégio, e é muito bom quando a gente vê pessoas que passaram, né, pelas nossas mãos, que eles tiveram aí uma ascensão muito grande, e como é bom quando o aluno ele consegue sobrepujar ou ser maior, ou ser melhor do que o mestre. Então, a gente fica muito feliz. Então, dentro da minha trajetória profissional, eu sempre procurei me pautar e estar cercado de pessoas que fossem tão boas ou melhores que eu. Eu sempre brincava, né? Quando eu for operar, se um dia, porventura, eu passar mal na cirurgia, eu quero que alguém termine a cirurgia. Então, para que eles possam terminar, eles têm que estar no mesmo nível que eu estou, ou melhores. Então, a concorrência, ela só nos leva à excelência. Então, é importante que tenhamos, sim, pessoas ao nosso lado que sejam boas, que sejam tecnicamente brilhantes, e o bom profissional não é só aquele que é tecnicamente bom, mas ele tem que ser humano, ele tem que respeitar seu paciente, ele tem que ser ético e tem que ter uma técnica apurada. Então, eu fico muito feliz, Rogério, primeiro de poder ter contribuído um pouco, né, para a sua formação, porque depois que você passou por mim, a sua vida seguiu uma trajetória normal, como não poderia deixar de ser, que foi uma ascensão muito grande. Então, tê-lo aqui hoje é uma alegria muito grande. E o Jorge, hoje eu aprendo muito com ele, é um vereador já de segundo mandato, mas com carisma muito grande, uma pessoa muito humana, uma pessoa muito digna, com valores muito arraigados, valores e princípios que deveriam nortear a grande maioria das pessoas que fazem, né, ou estão dentro de um cargo político, ou possam fazer jus a um cargo político. Então, o Jorge é um vereador atuante, um vereador com coração muito grande, e eu quero que você fale até, porque eu recebi hoje o seu WhatsApp, que foi uma briga sua, e a gente também está muito feliz, né? Eu vou deixar você falar, que é muito bacana isso aí. Isso é uma conquista dessa casa, mas é uma conquista
mais do que justa da família, né, e da sociedade que ganha com isso. Muito obrigado, Paulinho, pelas palavras. Boa tarde a todos. Doutor, seja bem-vindo. Doutora, seja muito bem-vindo aqui. Paulinho, você falou assim de estagiário. O Rogério foi seu estagiário, né? Vou contar uma historinha para vocês também aqui, que a minha esposa é farmacêutica e ela também foi minha estagiária, rapaz. Olha que evolução que chegou, né? Pra você ter uma ideia. Mas o mais interessante é que ela sempre brinca, ela fala assim, que ela entrou como estagiária, Paulinho, e hoje em dia ela manda no patrão. Pior que manda mesmo, esse bicho é danado, né? Mas faz parte. Rapaz, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu vi o Paulinho comentando na segunda-feira na tribuna, e eu fiz questão de vir aqui também, porque é um vereador de primeiro mandato, mas é uma pessoa que eu já o conheço há muito tempo. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele, sabe muito bem disso. Todos os lugares que eu vou, que eu posso, logicamente eu falo dele, que eu moro numa região que ele trabalha bastante, que é a região ali do Chapadão, e sem dúvida nenhuma para nossa casa aqui no Legislativo foi um ganho muito grande. Então você é muito bem-vindo, sabe que eu falo para você de coração aberto, e você falou assim que você está aprendendo comigo. Não, você tem toda uma experiência boa, um caráter excepcional, já fizemos vários eventos juntos aqui, e o carinho que eu tenho por você é muito grande, sabe muito bem disso. Então eu fiz questão também de prestigiar aqui, porque realmente, como o Paulinho comentou, o Jorge da farmácia, o farmacêutico, e as pessoas, quando adoecem, a primeira coisa que vai procurar na farmácia. Eu até desafio aqui, entre nós aqui, quem nunca chegou numa farmácia, pediu algum analgésico, algum anti-inflamatório, uma garganta, um ouvido, uma inflamação bucal. E recentemente eu recebi um caso lá na farmácia, que eu passei algumas medicações para uma mocinha, que a primeira coisa, Rogério, que a pessoa tem na boca, uma bolha, um ferimento, uma afta, uma estomatite, acho que é câncer. E essa menininha chegou lá comigo, lá tem uns 16, 17 anos, já em plantos, Paulinho, dizendo que ia morrer, que ela frequentou o Dr. Gugu. O Dr. Gugu disse que ela tinha um câncer na boca, que era aquelas bolhas meio esbranquiçada. Aí eu olhei e falei assim, não é, pode ficar tranquilo, dei uma acalmada naquela situação. Ajudei ela com alguns medicamentos, orientei, e logo em seguida ela retornou. E hoje em dia, graças a Deus, tem esse tal de Zap Zap, né? Fotografei a boca dela, mandei pro meu amigo Paulinho, ele de imediato já falou para mim o que era. E logo em seguida nós possamos medicá-la junto, vamos dizer assim, um excelente profissional, como é o Paulo Haddad. E nós fizemos o procedimento que ele me orientou. E recentemente ela foi na farmácia, Paulinho, tá limpinho, tá bonitinho, tá rósea. E eu fiz questão de comparecer aqui hoje também. E por incrível que pareça, rapaz, eu estava na farmácia hoje e estava vendo o jornal da IPTV e estava passando justamente as bocas do pet. Eu não sabia que existe um profissional, Paulo, que é o veterinário odontológico. Falei, poxa, que profissão, né? Aí eu comecei a observar, eu vi que também tem escova de dente pro pet. E tem um creme dental pro pet também. Olha que interessante, eu nem imaginava. Então, eu fiz questão também de comparecer aqui hoje, porque eu tenho certeza que eu vou ouvir aqui, o que eu vou aprender aqui, eu vou poder levar comigo e poder aplicar e replicar cada vez mais. Então, sejam todos bem-vindos. Como o Paulinho falou, o clima aqui é bom. É bom porque esse rapaz, como sempre falo, é excepcional. Ainda bem que você não foi meu estagiário, hein, Paulinho? Você viu que deu, né? Brincadeira à parte, sabe que é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande aqui na Câmara Municipal. E quando eu vejo que tem esses eventos, eu procuro sempre participar. Então, obrigado, doutor. Obrigado, doutora, por estar junto conosco. E obrigado, Paulo, pelo convite. O Jorge, nós que agradecemos. O Jorge, ele procura participar de todos os eventos da Câmara, assim como eu. Quando tem oportunidade, a gente prestigia o colega, mas o Jorge é um amigo diferenciado, é um vereador diferenciado, como eu já disse. E ainda bem que tem esse tal do WhatsApp, né? Porque a gente pode compartilhar imagens e muitas vezes está resolvendo problemas à distância. Então agora nós iremos desfazer a mesa
e vou pedir para que o Rogério assuma aí os trabalhos e tenho certeza que vai trazer muitas informações importantes e vai nos abrilhantar com a sua experiência dentro dessa área, né, de patologia, e vai ser muito profícua essa sua palestra, não tenho sombra de dúvidas, tá bom? Então, por sua conta e risco. Duro é convencer o cachorro a ficar lá, né? Duro é convencer o cachorro a escovar o dente, né? Eu tinha um cachorrinho, eu escovava o dente dele com Cepacol Júnior, né? Ele gostava, porque é grossinho, né? Tem grossinho, eu abria a boquinha, mas eu nem imaginava, isso é coincidência. Você achar que o gosto está muito claro, se fizer isso. Não, tá, joia. Se para a filmagem ficar legal, tranquilo. Bom, novamente obrigado pelo convite, Paulo. Agora, quanto a eu ter ficado melhor que você, não acho possível. De fato, você é uma referência em termos de odontologia aqui no município e faz bastante tempo já. Nesse tempo que eu venho trabalhando, trabalho basicamente especificamente com doenças de boca, né? Essa é a minha área de atuação. Dentro do município, eu sou referência para tratamento de doenças de boca, diagnóstico, e com especial atenção para câncer de boca, que é uma doença que tem um impacto grande na vida das pessoas, né? A proposta, então, que o Paulo Haddad me fez foi, então, falar sobre prevenção e diagnóstico precoce de câncer bucal. Porque o câncer bucal ele vai crescendo, vai chegar uma hora que ele está tão grande que qualquer um aqui poderia olhar e falar, não, é câncer. Mas quando chega essa hora em que qualquer um pode olhar para o paciente e falar, nossa, isso daí é câncer porque está muito feio, já não tem mais, basicamente, condição de fazer um tratamento adequado e gera uma série de impactos negativos na vida do paciente, inclusive a morte. A gente tem uma mortalidade muito grande por conta de câncer de várias formas, de próstata, de mama e também de câncer bucal, se diagnosticado tardiamente. O objetivo, então, é que o diagnóstico, assim como o câncer de mama, câncer de próstata, seja feito de forma precoce. Então, o câncer bucal, aqui no município de Campinas, ele é diagnosticado em vários lugares. Tem a Unicamp, tem a PUC, tem o Hospital Municipal Mário Gatti, tem a rede básica de atendimento, né, os postos de saúde, a unidade básica de saúde, que captam esses pacientes com alguma queixa bucal. E no município aqui, tem alguns centros que são captadores da atenção básica e encaminham para a especialidade. Aqui, no caso, o ambulatório de diagnóstico e tratamento de doenças bucais, que é onde eu trabalho, funciona dentro da Associação dos Cirurgiões Dentistas de Campinas. A ACDC, né? A ACDC ela é muito mais antiga do que isso, mas o serviço, que foi uma parceria entre a ACDC e a Secretaria de Saúde, vem funcionando regularmente desde 2003, então já faz 15 anos. Então, as unidades básicas ou especialidades encaminham para mim e eu faço o diagnóstico e o tratamento de lesões bucais. Então, essa parceria é uma parceria muito boa, tem uma estrutura muito boa lá dentro da CDC para o desenvolvimento do trabalho, e essa parceria beneficia, sobretudo, a população de mais baixa renda, que é a população que mais frequenta as unidades básicas de saúde do município. Foi conseguido através do nosso antigo coordenador de saúde bucal, Dr. Isamo, que recentemente aposentou, e a presidência lá da ACDC.
A gente gera uma produção muito grande em termos de números de atendimento, cirurgias, biópsias, exames de vários tipos, né? A gente gera também uma quantidade muito grande de procedimentos, de cirurgias de pequeno porte. Desde que não precise de internação, hospital, anestesia geral, a gente faz lá mesmo, dentro do ambiente da CDC. Como meu vínculo com a pesquisa, com algumas faculdades, então também a gente gera material de pesquisa, alguns pesquisadores da Unicamp, da São Leopoldo Mandic, também vão lá visitar a nossa clínica para aquisição de material de pesquisa, né? E a gente faz uma parte grande também em termos de treinamento. Alguns dentistas vão lá receber treinamento para aumentar o conhecimento dentro da área. Então, é um trabalho que foi um trabalho muito bom assim, em termos de produção lá dentro. Os serviços oferecidos, eu já comentei, né? Eu gosto de fotografia de comida, por isso que tem um cogumelo. O primeiro cogumelo era um cogumelo salmão, esse daqui, a parte de baixo dele. E esse é um cogumelo herenge. Tem outras fotos de comida também. Falar de comida é mais gostoso do que falar de doença, né? Quanto mais de câncer. Esse aqui é um quadro, mais ou menos, para localizar a gente, de estimativa, são todas do INCA, essas estimativas, Instituto Nacional de Câncer, né? Eles fazem estimativas, esse daqui do ano de 2016. Então, câncer de próstata é o câncer mais comum para o homem. Aqui, a gente tem números absolutos e taxas relativas, né? Mas em termos absolutos, a gente vê que o câncer de próstata é o primeiro. O câncer de boca varia um pouco, sempre entre sexto, tipo de câncer mais comum no homem em 2016, mas 2015, 2017, está sempre variando, sempre perto disso. E para a mulher, como a mulher fuma menos e bebe menos, então ela tem menos câncer de boca. Então, para ela, circula entre sétimo e oitavo tipo de câncer mais comum para a boca. Esse é um dado importante, embora não seja assim tão importante quanto o câncer de próstata ou câncer de mama ou de ovário para a mulher, câncer de boca sim afeta bastante gente. Os números mais ou menos oficiais que a gente tem, né, a estatística aqui no Brasil é muito dividida, mas mais ou menos cerca de 16 a 17 mil casos de câncer de boca por ano no Brasil, por ano. Então, é um custo grande. Na verdade, a gente tem um custo bem grande. Se você somar o custo de radioterapia, quimioterapia, dias de falta no trabalho, medicação, internação, médico e todos esses gastos, a gente tem gastos milionários, na verdade, bilionários, né? E com gastos também crescentes com a saúde para cobrir esses problemas com câncer. Aqui é um dado geral do INCA, né? Também com gastos desde 2000 até 2014. A gente vê que eles estão crescendo. A parte da cirurgia, que é essa parte alaranjada, ela cresce, mas cresce menos. Quer dizer que se gasta pouco dinheiro ou menos dinheiro em cirurgia. E os gastos com cirurgia também não crescem muito ao longo do tempo. Agora, gasto sobretudo com quimioterapia, que é a parte mais cara do tratamento de câncer, cresce bastante. Isso porque novas drogas disponíveis geralmente são muito caras. E a ampliação da população com câncer também tem aumentado, né? Então, é bom a gente ter essa ideia assim, do custo crescente dos gastos do SUS com a oncologia. E a maior redução de custos no manejo do câncer, aqui eu coloquei carcinoma espinocelular, que é o tipo de câncer mais comum para a boca, né? Então, eu só abreviando, né? Então, o câncer de boca, a maior possibilidade de se reduzir custos, na verdade, é de fazer o diagnóstico no estágio inicial da lesão. Só uma cirurgia simples, às vezes,
até em ambiente de ambulatório, não precisa nem ir para o hospital, já é o suficiente para fazer o tratamento. E outra coisa também, esse tratamento vai ser efetivo, pode levar o paciente à cura do câncer, enquanto que lesões grandes geralmente requerem mais tratamentos, por exemplo, radioterapia, quimioterapia, custo muito grande e não leva muitas vezes à cura do paciente. O paciente passa 2, 3 anos e vai a óbito por conta da doença. Isso é um dado bem conhecido, tanto é que de 98 já tem 20 anos. Mas aqui a gente olha, aqui tem mais ou menos esse estadiamento em relação ao tamanho da lesão. Estadiamento 1, ela tem perto de 1 centímetro ou menos o tamanho do câncer. Se você pegar um paciente com uma lesão de câncer de boca com 1 centímetro, daqui a 5 anos, 85% dos pacientes vão estar vivos. Agora, se vocês pegarem uma doença de câncer de boca com mais de 4 centímetros, a chance do paciente estar vivo daqui a 5 anos é só 9%. Boa parte desses pacientes fizeram todo o tratamento, sofreram, a família sofre junto e boa parte deles já foram a óbito em menos de 5 anos. Então, esse é o dado que a gente tem que pensar mais em termos de diagnóstico precoce quando se fala em câncer de boca. Esse é o dado mais importante. Quando ele está pequeno, sobrevive muita gente, gasta pouco dinheiro do sistema público de saúde. Quando o câncer está muito avançado, o paciente vai a óbito com muito mais frequência. E a despeito de toda a tecnologia, de todo o conhecimento acumulado pela ciência médica em todos esses anos, a gente nota que essa taxa de mortalidade, desde 79, que é quando o INCA começou a adquirir dados para fazer para as pesquisas de estatística, até a série de 2013, a taxa de mortalidade por câncer de boca, tanto para homem quanto para mulher, ela permanece muito parecida, é muito parecida. Significa que se você tiver câncer, tanto faz em 79 ou 2013, a chance de você ir a óbito é muito parecida, com toda a tecnologia que a gente tem. Diferente, por exemplo, de câncer de mama. Em 79, câncer de mama, quem tinha ia sofrer maus bocados e ter uma chance pequena de cura. Hoje em dia, câncer de mama ela é feito de forma mais rápida e o tratamento é muito mais efetivo. Muitas mulheres que tiveram câncer de mama continuam trabalhando, não alteram sua rotina de vida, não tem nenhuma deformidade no corpo que possa impedir ela de levar uma vida normal. Então, a taxa de mortalidade para câncer de mama caiu. Câncer de boca permanece muito parecida. Isso indica para a gente que é uma falta de cuidado com o câncer de boca. A sociedade investiu muito, por exemplo, em câncer de próstata, em câncer de mama, que são cânceres que são muito mais frequentes na população, e câncer de boca não é tanto, não teve muito investimento. E a gente tem, dentro do câncer de boca, alguns fatores que são importantes. O mais importante, que mais pesa no câncer de boca, é o cigarro. Em segundo, é cigarro associado a álcool. Álcool, que eu estou falando, na forma de, sobretudo, bebidas destiladas. Whisky, cachaça, vodka, de alto conteúdo de álcool. Ainda bem, né, porque ainda sobra a cerveja, vinho para a gente tomar, o que é uma coisa importante, né? Mas, assim, tá liberado, então, desde que não seja muito. Agora, o cigarro, não. Cigarro em qualquer quantidade, tanto faz se for cigarro 2 ou maço por dia, o risco existe para um montão de tipo de câncer, inclusive de boca. Mas a gente tem algumas doenças que são precursoras de câncer na boca. Essas doenças que têm um potencial de transformação maligna, a gente reconhece 3 que são de interesse bucal. A leucoplasia, que é um
crescimento branco, eritroplasia, que é um crescimento vermelho, e a quelite actínica, que traduzindo seria uma inflamação do lábio provocada pelo sol. Então, a gente vê essas lesões na boca do paciente, ela está lá, não é câncer, mas tem uma chance de, com o tempo, se transformar em câncer. Essas são importantes a gente reconhecer, porque às vezes elas ficam vários anos, 5, 10 anos na boca do paciente, é uma chance de, se a gente diagnosticando essas lesões, a gente possa fazer o tratamento delas, orientar o paciente e evitar de que no futuro essas lesões possam se transformar em câncer. Então, na verdade, é uma prevenção de câncer, o diagnóstico dessas lesões. A leucoplasia, ela tem uma etiologia fortemente ligada ao tabaco, mas também bebida alcoólica e a idade. Quanto mais idade a gente tem, mais chance de ter uma leucoplasia. Assim como a eritroplasia. A quelite actínica, como o nome já falou, é ligada ao sol. Nosso lábio inferior, né, ele está exposto ao sol. Então, é um dos lugares onde se tem facilidade para desenvolver câncer na face. Assim como outros cânceres que a gente fala de pele, né, eles se desenvolvem por conta do sol. O diagnóstico é feito por exame físico do paciente e biópsias. E o tratamento vai depender muito do caso. Alguns não vão precisar de tratamento, outros vão ter que ser submetidos à cirurgia. Então, eu tenho aqui algumas fotos, né, que auxiliam a gente vendo coisas parecidas, né, dá para fazer uma analogia. Então, do grego leucoplasia, crescimento branco. Então, quando você tem uma placa branca na boca do paciente, você pode chamar de leucoplasia. Nem todas as placas brancas que o paciente tem na boca são leucoplasia, mas uma parte sim. Então, vai precisar de um cuidado especializado, uma consulta com alguém qualificado para fazer um diagnóstico e o segmento do caso, né? Aqui é uma mancha mais parecida com uma nata de leite, uma superfície de couve-flor, né? Uma superfície verrucosa na gengiva de um paciente que já não tem mais dente, debaixo da dentadura do paciente. Aqui de uma senhora já com idade bem avançada, onde tem essa placa bem esbranquiçada e de longa duração. Então, essas placas ficando na boca do paciente, sobretudo do paciente que fuma, tem uma chance razoável de virar câncer com o passar dos anos. Aqui um caso onde uma parte razoável da língua do paciente é uma mulher aqui, né? Tem essas manchas brancas, e no pior lugar que tem, que é, na verdade, que é bordo de língua, o lugar mais comum para se ter câncer de boca, né? Não, a língua não. Tem que fazer biópsia em alguns lugares, por exemplo, aqui, e fazer um mapeamento da região. Se tiver alguma alteração que indique, tem sim que fazer, mas daí a gente não tira a língua não, só a superfície do que está... ela não tem uma classificação tipo 1, 2, 3, 4, ela tem a classificação dentro do histológico. Clinicamente, ela não tem uma classificação, ela tem uma classificação assim, do histológico, entre leve, moderado e grave, que a gente fala grau de displasia, mas daí é só na biópsia. Clinicamente, a gente pode olhar e está bonitinho e ser câncer, a gente pode olhar também, está horrível, está horroroso e não sei. Então, ela não guarda exatamente uma correlação com o que a gente vê com o potencial de virar câncer, ou eventualmente até de já ser câncer. Aqui uma caso de uma senhora que já acompanhava com leucoplasias verrucosas, que tinha basicamente toda a superfície da boca já acometida pela leucoplasia. E
aquela senhora da língua, ela não compareceu ao tratamento, desapareceu, a gente não dá conta de acompanhar e voltou depois de alguns anos já com a lesão evoluída. Então, naquela época, a cirurgia era de um tamanho, agora a cirurgia e o pós-operatório e as complicações da cirurgia, mobilidade da língua para falar, para comer, era um, agora já é outro, né? Então complica, então o tempo aí é um fator importante, mostrando que as lesões leucoplásicas elas têm uma tendência de crescer e às vezes fugir do controle. Aqui uma leucoplasia com a superfície mais parecida com uma couve-flor, indicando assim uma certa tendência para virar câncer com facilidade. Aqui é uma leucoplasia na língua. Essa leucoplasia já foi feita a biópsia, foi indicada a remoção, essa daqui é a peça cirúrgica. Mas eu coloquei aqui, na época era Dia dos Namorados, e ela tem um formato de coração, assim, né? Então, por isso que está aqui. Esse daqui, a espessura está quase 1,5 centímetros de espessura. Então, a boca do paciente realmente... Como? Quando tem câncer de língua, corta a língua? Na verdade, assim, a peça cirúrgica mostra aqui que a gente tirou muito pouco assim, de espessura. A língua ficou lá. Só que assim, quando você repuxa a língua para tirar, ela fica um pouquinho torta, ó. Ela não fica normal mais, não tem como. Mas porque é uma lesão, essa daqui é uma lesão que já estava há muitos anos na boca do paciente. Então, assim, o que falta às vezes assim, é o paciente ter uma consciência de falar, nossa, eu estou com um problema na boca, eu preciso procurar um tratamento. E não chegar para a gente desse estágio. Eu tenho certeza que você não deixaria a sua língua ficar assim, mas sente. Sente dor, atrapalha ele comer, beijar, eu acho que ele não devia beijar muito, mas ele atrapalha a vida social da pessoa. Pode falar assim, né? Pode. Então, assim, tem muita gente na periferia da cidade ou em alguns outros lugares que não tem acesso ao conhecimento e também não tem acesso a alguém que oriente. O acesso, então, para o tratamento é uma coisa complicada, porque às vezes o paciente tô com alguma coisa aqui na língua e fala assim, eu vou lá no postinho, vai demorar 5 meses para passar com o médico ou qualquer coisa assim, né? Então o acesso tem que ser alguma coisa facilitada dentro da área da saúde, para captar essas pessoas que têm esses problemas assim, às vezes não têm conhecimento suficiente. Então, de fato, palestras como essas, sempre que me convidam eu vou, porque é uma chance desse conhecimento que a gente está vendo aqui ser repassado. Sabe que você comentou que o pessoal vai no postinho, é aquilo que eu falei para você. As pessoas, o primeiro lugar que vão é na farmácia, eles procuram lá constantemente com esse tipo de problema. Então, até estendendo depois, Paulo, não sei se pode a gente fazer depois, fazer um bem bolado, eu vou fazer uma palestra aí para os farmacêuticos lá no postinho. Sim. E isso é verdade. Tem o médico que mais conhecido aqui no Brasil que trata câncer de boca é o Luiz Paulo Kowalski, lá de São Paulo, do Hospital do Câncer lá em São Paulo. E ele tem uma pesquisa dele, que é de 2000 e pouco, onde ele mostra, na entrevista do paciente, fala, quem que fez o seu diagnóstico de câncer de bucal? Cerca de 5% dos diagnósticos de câncer de boca foram feitos por farmacêuticos. É um total muito próximo do dentista, para você ter uma ideia, que a gente trabalha na boca, a gente vê a boca do paciente. A maior parte dos diagnósticos são feitos por médicos, né?
E, como eu já falei aqui, isso até mesmo o porteiro do hospital, quando o paciente chega lá com uma lesão muito grande, o porteiro do hospital pode fazer o diagnóstico, porque só de olhar o paciente, ele já vê o paciente e sabe o que é. Mas, assim, esse acesso, tanto faz se for por médico, por dentista, fisioterapeuta, uma enfermagem, seria facilitador para esses casos não se desenvolverem, né? Então, lesões pequenas como essa e discretas, às vezes escondem já um câncer em fase inicial. Uma cirurgia simples dá conta do diagnóstico e do tratamento de uma lesão, né? A eritroplasia, ou crescimento vermelho, também é quase um primo da leucoplasia. São muito parecidos em termos de formação e de possibilidades. A única coisa é que a eritroplasia, quando você tem uma fase branca, mas tem uma fase vermelha, assim, a chance de virar câncer é bem grande, perto de 50%. Então, 50% de chance já no diagnóstico disso daqui, eu ter um câncer já instalado. Então, é uma condição muito importante. Então, a mancha avermelhada, geralmente ela fica perto de uma mancha também esbranquiçada. As duas costumam aparecer juntas. Então, aqui, uma erosão assim, da superfície aqui, né, da mucosa bucal. Essas manchinhas avermelhadas, né, indicando que tem alguma coisinha ali. Passando o dedo, geralmente tem uma superfície meio enrugada, meio endurecidinha, assim. O tratamento dela é feito através de biópsia, indicando qual tipo de tratamento. Geralmente envolve convencer o paciente a parar de fumar, parar de beber, se ele beber, e o tratamento cirúrgico, né, que seria a remoção da lesão. E a lesão também, depois de removida, também vai para o laboratório. A quelite actínica, então, ela é uma lesão onde o efeito do sol no lábio inferior é notada. Então, pessoas que têm a pele muito esbranquiçada, muito branca, aliás, né? Pessoas que trabalham debaixo do sol, por exemplo, pessoas que cuidam de jardim ou trabalham em serviço externo, vendedor ambulante, essas pessoas tomam muito sol. E a gente tem aqui na região a quantidade de descendentes de italiano, português, que tem a pele muito branca. Então, assim, a gente tem uma mistura muito sol e pele muito branca. É uma receita muito propícia para desenvolver câncer de pele. E a gente vê muito câncer de pele no corpo todo da pessoa, sobretudo nas regiões que a gente tem mais exposição ao sol. Na face, exposição ao sol, dorso de nariz, região frontal, na testa e lábio inferior. Quelite actínica, então, é isso daqui, o esbranquiçamento, mais ou menos da região do lábio de baixo que fica exposta ao sol. O diagnóstico é clínico mesmo, só fazer o exame do paciente. Quase sempre exige uma biópsia, né, para você verificar se tem alguma indicação de remoção, se tem algum tratamento. Mas tem uma parte de prevenção. Quando os pacientes chegam com quelite actínica, a gente faz a orientação de exposição ao sol. Exposição ao sol é a mesma para a pele como um todo. Evitar sol de 10 da manhã até as 4 da tarde, usar boné ou chapéu, e usar protetor solar. Protetor solar para a pele e protetor solar no lábio, ele vem em formato de batom, parece um batonzinho mesmo, ele vem e você passa o protetor solar no lábio. Para quem tem a pele muito branca, é bom investir, porque quando a gente fica velho, não tem ninguém aqui com idade disso ainda. Todo mundo jovem, mas um dia a gente vai ficar velho. Então, a gente preservar a nossa pele, em termos de estética, mas também em termos de doenças, para quando a gente ficar velho não ter tanto problema assim. E nisso envolve o câncer de lábio, que muitas vezes é precedido pela lesão de quelite actínica. Então, a proteção da radiação ultravioleta do sol é um fator importante para isso. Aqui a gente vê mais alguns casos, né? Parece que a pele está entrando para dentro
do vermelhão do lábio. Então, o lábio perde um pouco da delimitação, começa a ter manchinhas, aqui uma ulceração já instalada, né? Quando chega num caso muito avançado, aí tem que remover a pele toda do lábio. Vou passar logo, porque essas coisas com sangue assim não são legais de ver, né? Mas o tratamento, infelizmente, em alguns casos, vai para cirurgia. Cirurgias sempre são desagradáveis, então vamos evitar de fazer coisas desagradáveis. Vamos fazer a prevenção, que é muito melhor do que o tratamento, né? Câncer bucal em si, ele segue alguns comportamentos que são típicos de qualquer neoplasia maligna ou tumor maligno, né? Então, o câncer bucal, ele tem um fator etiológico bem claro para a gente hoje em dia, né? Que tem aqui umas definições, mas basicamente assim, a definição de neoplasia, né? O câncer, né? Massa normal de tecido, cujo crescimento excede, sem propósito, independente e parasita do tecido normal, persistindo mesmo após cessar o estímulo que o causou a transformação, né? Essa é uma definição boa para câncer, que você olhar mais ou menos assim, é quase que um outro ser crescendo dentro do organismo. Câncer realmente é uma definição extremamente difícil de fazer e tem um montão de coisas paralelas que acontecem na definição do que é câncer ou o que não é. Dentro da área que eu trabalho basicamente com 3 tipos diferentes de câncer, né? Esse que a gente viu, que é provocado pelo sol, que é o câncer do lábio, e o câncer de boca, que é uma definição assim, basicamente anatômica. O importante para a gente é que quanto mais para trás o câncer vai, por exemplo, orofaringe, né, garganta, o prognóstico, ou a chance do paciente ter a cura, por exemplo, diminui bastante. Então, quanto mais para frente, mais fácil de tratar e maior a chance de curar. Quanto mais para trás, maior a chance do paciente ter vários tipos de tratamento e não ser curado, né? O câncer de boca e o de orofaringe, ele é extremamente associado com o uso de cigarro, bebida alcoólica, e recentemente a gente incorporou dentro da etiologia a HPV, aquela partícula viral, né, que também causa o câncer de colo de útero e que tem vacina hoje em dia disponível na rede. Inclusive, as meninas e meninos hoje em dia podem se vacinar contra HPV, que é o mesmo tipo de câncer, sobretudo associado com câncer de orofaringe. Então, o câncer de colo de útero tem uma etiologia parecida com alguns tipos de câncer de orofaringe. Mas, sobretudo, o cigarro. Lembrar que cigarro tanto faz em qualquer tipo, em qualquer quantidade também. Você fuma um cigarro, é ruim. Fumar um maço de cigarro por dia é pior. Mas os dois são ruins, é bom mesmo não fumar. Essa parte a gente tem dentro da sociedade uma discussão grande, uma força grande para que se pare de fumar. A gente tem leis que proíbem fumar em vários lugares públicos e restaurantes e ônibus e por aí vai. Mas as pessoas continuam fumando. Aqui no Brasil, o cigarro continua cada vez menos sendo usado, mas sempre é um charme para a população jovem começar a fumar, sobretudo quando o pai não gosta, né? Algumas outras coisas estão associadas com o câncer de boca, por exemplo, radiação, né, por radioterapia, algumas outras substâncias carcinógenas, né, quer dizer, que causam câncer. São muito chatas, eu nem vou falar. Mas eu cito aqui a luz solar para o câncer de lábio e algumas viroses, por exemplo, HPV 16 e 18. São bem reconhecidos e a gente tem uma possibilidade de evitar. São coisas interessantes de se pensar. População, então, do Brasil, desde quando começou aquelas leis para desestimular o tabagismo, proibição de propaganda,
etc. e tal, ela vem diminuindo. Desde 89 até 2013, tanto nos homens quanto nas mulheres. Outra coisa que entrou em voga, então, foi o HPV, né? Vários centros de pesquisa, por exemplo, dessa pesquisa de 2010, associando o HPV com o risco de câncer de cabeça e pescoço. Alguns pacientes, por exemplo, que têm AIDS, uma alimentação muito ruim, que isso gera uma imunodeficiência, uma alimentação inadequada, estágios depressivos prolongados, graves, tudo isso gera uma deficiência imunológica do paciente e isso é uma porta abre as portas para o desenvolvimento de câncer. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, que já conheceu um parente que tomou um choque emocional muito grande, ou um parente morreu, qualquer coisa do gênero, e depois ficou doente de alguma coisa. Esse mesmo metodologia, esse mesmo mecanismo para o desenvolvimento de câncer em estágios depressivos, né? Por isso que é importante também tratar a depressão. Junto com ela vem outros problemas. As mulheres têm um risco menor, né, para câncer de boca, e esse risco, tanto para homem como para mulher, aumenta com a idade. Isso porque a gente está sendo cada vez mais exposto a fatores que causam câncer, né? Isso aumenta com a idade. Tem algumas coisas também que estão associadas estatisticamente com câncer de boca, por exemplo, a não realizar tratamento dentário, usar dentaduras e próteses, má higiene oral, dentaduras e próteses machucando boca. Tudo isso não é que causa câncer em si, mas se você olhar estatisticamente, quase sempre a boca do pessoal que tem câncer, e vocês vão ver isso nos fotos de câncer que eu vou mostrar, tem uma condição bucal bem ruim, assim. Então, tratar os dentes é um fator protetivo para câncer de boca. Lembrar que tratar o dente, a pessoa tem que ter uma condição social e econômica um pouco melhor. E acesso para isso também, né? Quase todos os cânceres de boca que a gente tem, ele é do tipo carcinoma de células escamosas, que é um câncer bem comum para epitélio, para essa linha que causa esse tipo de câncer de boca aí. Dentro da boca a gente tem vários tipos de câncer, câncer de sistema linfático, câncer de tecido muscular, de cartilagem, de osso, mas a maior parte, quase todos eles, são provocados por proliferação das células da camada mais superficial do nosso corpo. Então, esse câncer aqui tem uma feridinha, né, uma beiradinha levantada, as bordas elevadas, né, a beiradinha dele, se você passar o dedo, é endurecida. E lentamente ele vai crescendo e aumentando de tamanho. O paciente, inicialmente, ele não vai sentir dor e ficar, alterar muito a vida dele, mas ele nota lá que tem alguma coisinha. Nisso, o câncer vai crescendo e dificultando, portanto, o tratamento. Se vocês repararem no tamanho das lesões a partir de agora, você vai ver, mais ou menos, lembrar daquele quadro que eu mostrei no começo, falando que até 1 centímetro a chance de cura do paciente é alta e acima de 4 centímetros a chance do paciente de cura é baixa. Aqui um câncer em bordo de língua, que é o lugar mais comum para ter câncer de boca, a lateral da língua. Aqui, quase sempre ele vem nesse formato aqui. A beirada dele, a margem dele elevada e uma ulceração no meio. Quando a ulceração fica muito grande, o tecido morre, então dá um cheiro ruim na boca do paciente. Esse daqui, né? Então, vocês vão vendo que o tamanho, assim, varia, mas quase todos eles estão mais de 4 centímetros. Então, todos esses pacientes aí vão precisar de cirurgia, quando der para operar, alguns não dão mais para operar, inoperável, vão passar por radioterapia pesada e por quimioterapia. Quer dizer,
vai gastar muito tempo, vai consumir muito dinheiro do SUS, não vai ter uma cura efetiva do paciente, ele vai passar por diversas mutilações, às vezes, durante o processo de cirurgia, que vai afastar ele do serviço, vai afastar ele da vida social, vai impactar muito a vida do paciente e não vai conduzir à cura. Por exemplo, um câncer desse, que já deve ter uns 5, 6 centímetros, boa parte da língua do paciente vai, infelizmente, ser removida. Então, o paciente não vai falar normal mais, nem vai se alimentar normalmente mais. Esse daqui, embora a gente veja só essa parte aqui, é porque a língua do paciente não mexe mais, ela está infiltrada pelo câncer, então a língua não mexe mais. Então, para descer a língua para mostrar a lesão inteira, eu não conseguia, porque o paciente sente dor, né? Então, eu mostrei só esse pedacinho aqui, mas passando o dedo nessa região, está tudo endurecido. Então, o endurecimento, a infiltração dos tecidos ao redor, são marcas clássicas do câncer, que ele se infiltra, né? Então, são coisas comuns de se ver nos pacientes com câncer, tanto faz se for câncer de pele, no estômago, na boca. A infiltração, o endurecimento e o crescimento com o tempo é uma coisa comum ao câncer, né? Uma língua que não consegue mexer direito, o paciente começa a falar de uma forma estranha, a língua fica meio que presa, pode ser um câncer infiltrando o interior da língua, né? Como nesse caso aqui. Então, um câncer bem grande, onde perdeu alguns dentes, coisa e tal. Mesmo paciente aqui, né, parece que tá com infecção de dente, assim, né? Umas lesões bem grandes, né? Se vocês repararem bem, que nem eu falei, paciente com câncer de boca geralmente tem pouco dente, e quando tem algum dente, geralmente está bem estragado. Nunca tem uma condição dental muito boa. É uma coisa a se pensar, né? Opa. E o crescimento contínuo é uma dica boa de que o paciente possa, às vezes, ter câncer. Eu falo isso, as imagens são meio ruins de ver assim, mas é interessante ver para você pensar e poder proliferar esse conhecimento, tanto para vocês quanto familiares. Falar, se você tem alguma feridinha na boca, procura um atendimento e não deixa o tempo passar. A gente vê muito isso, sobretudo em homem. A mulher não, ela vai e procura. Mas homem, a gente deve assumir, nós somos covardes, né? Então, a gente fala, não, vai passar sozinho, vai melhorar com o tempo. Mas, em termos de câncer, ele não melhora com o tempo, ele só piora. Esse paciente aqui, por exemplo, a garganta dele já foi quase toda tomada, ele só pelo câncer. Ele tem dificuldade, por exemplo, para respirar, para comer, só sobrou esse pedacinho aqui para passar ar e comida. E mesmo assim ele não queria fazer o tratamento. A paciente é alcoólatra, ele não tem um cuidado consigo mesmo. Então, o alcoolismo gera diversos problemas, entre eles o autocuidado. Então, lesões vegetativas, né? Lesões que parecem couve-flor, que vão se espalhando assim na superfície. E até lesões pequenas, como essa. Então, a gente nota aqui que o diagnóstico, quando chega para o diagnóstico, são todas lesões iniciais aqui, né? As lesões já estão muito grandes quando a gente vai fazer o diagnóstico. Então, parte da lesão está apodrecendo e está soltando um pedaço, isso gera um cheiro ruim, que também é uma coisa típica do câncer de boca, um cheiro de misto de cachorro molhado, coisa podre, e bem desagradável. Quando o paciente fala com você, você já sabe mais ou menos o que é, só pelo hálito ruim dele. Quase o que tem em comum aqui. As lesões são muito típicas de língua,
debaixo da língua, pacientes com mais de 45 anos e que bebem, aliás, que fumam, e com uma certa frequência bebem também. Então, a chance de ter uma lesão de câncer pequena, assim, e ser diagnosticada é baixa. Como a gente viu aqui mesmo, a maior parte dos diagnósticos são tardios. Essas ulcerações, né? Em termos de câncer de lábio, a aparência dele já não é tão feia assim. É uma crosta, às vezes com a margem, a beiradinha, né? A margem infiltrada, elevada e quando você aperta é endurecida. Esse daqui é um paciente que vendia queijo, eu lembro bem dele. Então ele ficava muito branco e exposto ao sol por conta do trabalho. É uma exposição, a gente fala ocupacional, mas a maior parte da gente também tem a exposição recreacional ao sol. Passear na praia, piscina, coisa e tal. Agora, o tratamento de câncer de lábio é mais fácil porque é só a cirurgia. É só a primeira parte e é o suficiente. Cirurgia geralmente é o suficiente para fazer o tratamento. Agora, se a gente pega uma lesão pequena, assim, a cirurgia, moleza, não tem problema nenhum para o paciente. Vai lá, faz a cirurgia, o lábio do paciente vai voltar para o lugar, não vai ter nenhum problema com fala, com alimentação, com aspecto estético do final do tratamento, não vai ter nenhuma perda. Agora, se a gente volta nesse caso aqui, quando vai fazer a cirurgia e tirar a margem aqui, o paciente vai ficar deformado, ele não vai mais fechar o lábio, ele não vai mais falar bem e vai ficar com aspecto ruim socialmente, eu falo, né? Então, um paciente desse que tem entre 40 e 50 anos de idade vai ter algum prejuízo em termos de trabalho, família, estética, essas coisas. Não vai mais poder mandar beijinho pelo Facebook. Não vai ficar legal. A gente fala brincando assim, mas para notar que hoje a estética, a aparência da pessoa é uma coisa muito importante e a gente nota isso nas redes sociais, né? Então, é uma coisa a se levar em consideração. Então, feridas na boca tem que ter um cuidado e uma observação, né? Lesões pequenas como essa são fáceis de tratamento. Lesões maiores como essa, nessa crosta, tipo uma casquinha de machucado que não sara. Às vezes cai, depois passam alguns meses, cresce de novo. São lesões que estão em risco de ter um diagnóstico de câncer de lábio. Todas essas feridinhas assim. E de comum a todos esses pacientes, uma idade mais avançada, que justificada pela exposição. Tomar o sol uma vez não faz mal. Agora a gente toma o sol poucas vezes durante pouco tempo, aliás, né, durante muitos anos. Vamos ali no mercado comprar alguma coisa, pagar uma conta, vai na praia, fica bastante tempo lá. Mas quando você soma tudo isso, e o efeito do sol ele é acumulativo ao longo da vida, quando você está com mais idade, aí os problemas se instalam. Lesões maiores, mais difíceis de tratar, lesões menores, mais fáceis de tratar. Então, lesão como essa, cirurgia é muito mais complicada para o paciente, né? Essa aqui, por exemplo, já estava na boca do paciente, que eu me lembre, ele pega a lenha, ele é um lenhador, ele vai no meio do mato, pega a árvore caída, corta e vende a lenha para pizzaria, essas coisas assim, né? Ele ficou 2 anos, ele não tem vínculo social muito grande, então ele ficou com essa ferida horrorosa aí durante vários anos, até conseguir ficar com uma lesão tão grande assim. Rolha de vinho é muito melhor do que câncer de boca, né? Então, deu um trabalho danado fazer essa foto. Imagina quanto que eu tive que tomar aqui de... pois é, bem melhor, né? Branco, tintos de várias formas, né?
Quanto à prevenção, como agora a gente sabe mais ou menos como é que se instala o câncer de boca, a prevenção ele segue o padrão oposto. Fuma? Não pode fumar, essa é a prevenção. Bebe? Bom, vinho, cerveja pode, desde que não seja muito. Bebida alcoólica é bom evitar. Bebida alcoólica de alta graduação alcoólica, né? Quando a gente fala em alcoolismo, a gente está falando de pessoas que às vezes bebem 1 litro de cachaça por dia, um litro de uísque por dia. A gente está falando de coisas pesadas mesmo. Não está falando de tomar uma cervejinha no final do dia. São coisas bem diferentes. Lembrando daquele aspecto social de que a pessoa que toma muita bebida alcoólica ao longo do dia, ela não se cuida, ela não vai nunca ao dentista tratar os dentes, ela não vai se alimentar bem, e ficar no bar bebendo, muito possivelmente você vai fumar também. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 75% dos carcinomas de boca poderiam ser evitados só cessando o cigarro, diminuindo bebidas alcoólicas e aumentando o consumo de frutas e vegetais. Outra coisa que é extremamente importante é aumentar o acesso dos pacientes a profissionais qualificados, assim como no câncer de mama, o autoexame do próprio paciente é uma coisa que ajuda, né? Nossa, eu estou com uma feridinha aqui, deixa eu ir lá num profissional, né? Que a gente reforça muito a orientação do paciente sobre fumo e álcool e detecção de tratamento de lesões cancerizadas, aquelas lesões que a gente mostrou lá, muitas vezes, uma frequência bem grande, a gente vê elas antes da instalação do câncer. Então, a detecção daquelas lesões e o tratamento daquelas lesões são razoáveis para evitar o aparecimento do câncer. E para o câncer de lábio, né, é provocado pelo sol, então a exposição diminuir a exposição ao sol e o uso de protetor solar. E quando se tiver a instalação de quelite quitínica, né, daí tem que fazer o tratamento específico dela. Aqui alguns casos que a gente mostra, né, esse paciente, por exemplo, ele perdeu um fragmento da língua, então ele não consegue mais falar. E o pescoço também dele, parte do pescoço, por conta de uma metástase, foi removido. Então, ele vai ter dificuldade para comer, para falar, para mexer o pescoço. E mesmo que ele fique vivo e permaneça curado, ele vai ter um estigma social razoável. Alguém perguntou sobre perder uma língua. Geralmente o pessoal perde a língua, mas não perde a língua toda. Às vezes perde só metade. O que é um benefício. Você curar e perder metade da língua está de bom tamanho, né? E aqui, esse é um dos menores cânceres de boca que eu já peguei na minha carreira. Não tem quase nenhum centímetro. Tratamento tranquilo. Não precisa nem internar o paciente. Mas a gente viu que, na média, o câncer, quando é diagnosticado, ele já está muito grande. Infelizmente, nem todos os pacientes têm sorte de ter uma feridinha tão pequena na boca e ter acesso a um tratamento qualificado assim, para fazer o segmento bem feito do paciente. Então, eu gosto dessa imagem porque sempre me lembra que tem possibilidade de fazer uma atuação melhor junto à população, né? Que esse é o nosso dever como funcionário público, justamente isso daí. Trazer o que tem de melhor, e essa é a nossa expectativa, né, para os pacientes. Bom, isso é o que eu tinha para falar, tinha programado. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, se eu puder ajudar em mais alguma coisa. Aliás, parabéns aí pelo trabalho, parabéns, Paulo. Eu tenho só um questionamento que eu percebi, que a maioria das lesões que tem ali são geralmente do sexo masculino. Eu queria saber de você, porque geralmente as mulheres usam muito batom. E será que tem alguma coisa a ver nesses batom? Tem algum protetor solar? Porque eu vi que você não mostrou tanto assim das mulheres, no fato de usar batom constantemente. Existe essa possibilidade ou não?
Sim, quando a gente fala em termos de proteção da radiação ultravioleta, por exemplo, a camisa que a gente veste é uma proteção, e assim as mulheres também, quando usam batom, elas formam uma camada que é parecido com aquela que branquinha que os surfistas aparecem na praia lá, branquinho. Então, é um bloqueio físico mesmo da radiação ultravioleta para o lábio. Agora, socialmente, a gente tem menos mulheres trabalhando de pedreiro, de jardineiro, de piscineiro, né, o pessoal que cuida de piscina. Então, muito possivelmente por conta disso que elas não desenvolvam tanto câncer de lábio, por conta da exposição ao sol. Mas também, de fato, o uso do batom, ele protege contra a radiação solar mesmo. Vamos só sentar aí que a gente, quem tiver mais dúvida, a gente passa o microfone e aí a gente daqui a pouco encerra. Alguém mais tem mais alguma dúvida? Só para finalizar, o ambulatório ele está à disposição da população. Ele fica lá na ACDC, né? Hoje em dia nem compensa mais falar telefone nem nada. Vocês podem procurar na internet, tem lá facinho, vocês encontram. O acesso lá é bem tranquilo, podem ligar lá na secretaria e pedir uma avaliação lá comigo. Embora a maior parte dos pacientes que eu trate e receba são encaminhados pela unidade básica de saúde, que é a maior porta de entrada para a minha clínica lá, né, para o meu ambulatório lá, né. Então, se vocês tiverem algum conhecido, sobretudo aqueles que bebem e fumam, se tiver alguma dúvida, pode ligar lá. Não tem nenhuma barreira para o paciente chegar lá. Eu sempre gosto de deixar um acesso grande para os pacientes entrarem. Nenhuma pergunta mais? Não? Eu acho que nesse sentido aí, não sei se haveria possibilidade, a gente sempre faz campanha aqui de Outubro Rosa, Novembro Azul. Poderia colocar também, se tivesse como fazer uma campanha de doenças bucais, ferimentos bucais, porque eu acho que eu nunca vi uma propaganda. E você disse que é o sexto, nós estamos em sexto em relação ao INCA e do Instituto Nacional do Câncer. Tem essa possibilidade de fazer essa campanha para que as pessoas possam fazer essas prevenções. Historicamente, a gente tem algumas campanhas, das campanhas de multivacinação, de se ajustar ao calendário vacinal, se faz campanhas de prevenção de câncer de boca. Então, nós provavelmente teremos uma agora se eu não me engano, é maio, final do ano a gente tem também, né, Rogério? Mas como nós tivemos aí o privilégio de estar instituindo o mês de prevenção, então nós estamos iniciando talvez aí um trabalho de uma nova cultura, quebrar alguns paradigmas dentro da cidade de Campinas para que a gente possa, né, mudar, né, essa estatística. Você viu que nada nada mudou, né, desde 2003. É muito ruim isso. Então é importante, né, para o público que nos assiste, que nós tenhamos aí a possibilidade de mudar, né, esse cenário. E fica aqui ficam aqui as informações que o Dr. Rogério nos passou, que muitas vezes a possibilidade do paciente viver ou morrer é só você fazer ou você realizar um diagnóstico precoce de alguma coisa que é muito simples de ser feito. Então, o Rogério, ele também não falou, eu acho que talvez até por um problema ético, muitas vezes os profissionais que estão incumbidos de fazer esse diagnóstico, muitas vezes eles acabam negligenciando, né? Eu falo que o bom profissional, ele tem que ser um formador, ele tem que ser um promotor de saúde. O bom cirurgião dentista é um promotor de saúde, ele tem que enxergar a cavidade bucal como um todo. Então, muitas vezes, se olha o lado direito e esquece do lado esquerdo. Então, ele tem que fazer uma inspeção, uma palpação ou um exame clínico adequado, sabendo que aquilo que ele viu, se não está normal, é uma coisa que não é normal para aquela situação. Então, ele tem que, se ele não souber resolver, ele tem que pelo menos saber indicar. Então, às vezes, alguma feridinha que está lá, que poderia ser
resolvido, pura e simplesmente ser resolvido muito rapidamente, sem ônus para a sociedade, sem transtorno para o paciente, né, sem mutilação do paciente. Ele não passou aqui, mas muitos pacientes eles ficam extremamente mutilados, né, eles são desfigurados, né, ele não consegue ter uma vida social normal, diferente de outros tipos de tumor. Se ela pega um tumor de intestino, ele vai ter suas limitações, mas ele vai ser reabilitado e esteticamente ele está preservado. Mas o câncer de boca, ele é muito danoso, ele causa sequelas irreversíveis e muitas vezes você não consegue fazer com que esse paciente se recupere. Né? Então temos aí profissionais que trabalham com prótese bucomaxilofacial para devolver um pouco da estética do paciente, um pouco da qualidade de vida. Então, muitas vezes o profissional acaba não dando valor para aquilo que ele encontra e acaba trazendo um problema muito grave para o paciente. Então, fica aqui também, né, mais um motivo de muito orgulho de ter sido, né, feito parte da formação do Dr. Rogério, e ele caminhou, né, num sentido de ser um profissional de excelência e está trazendo algo que é extremamente importante para a população, que é o diagnóstico precoce. Então, se nós tivermos bons profissionais, a preocupação da população, saber que aquilo que está na boca dela não é normal, e aí vai mais algo para que você se preocupe. Se o profissional fala que aquilo não é nada, procure outro profissional. Se ele falar que não é nada, procure outro. Até alguém realmente chegar e mostrar para você que aquilo realmente é uma lesão que pode ser facilmente controlada ou assistida ou ser eventualmente, né, com retornos para o consultório, para que você faça aí, né, sempre um controle para que ela não cresça, para que ela não mude, para que nada leve a um câncer de boca, aí sim, aí você pode ficar tranquilo. Mas a importância do diagnóstico precoce e a importância de saber que aquilo não é normal. Então, Rogério, a gente está com o tempo estourado. Eu vou mais uma vez agradecer ao vereador Jorge, mais uma vez agradecer a você, mais uma vez agradecer a Flávia, agradecer a todos aqui que vieram, se dispuseram a estar aqui com a gente, a aprender um pouco. Então, as pessoas que vocês tiverem na família de vocês, que fazem uso de prótese mal adaptada, que está machucando, que não tem uma boa higiene bucal, que façam uso de fumo, né, ou do tabaco, que façam uso de bebida alcoólica, como ele disse, principalmente os destilados, que não têm uma boa higiene bucal, que se preocupem um pouco mais com isso, né, porque isso traz um gasto social muito grande e um gasto financeiro também, né, para todo esse sistema de saúde. E aqui fica a enaltecer o trabalho da Prefeitura Municipal de Campinas por ter dentro do seu corpo de profissionais tão gabaritados e profissionais tão preparados. Então, parabéns, Rogério. Eu vou pedir para o Jorge fazer aqui a entrega, né, de uma carta de agradecimento para a doutora Flávia. Parabéns, viu? Então fica aqui o convite, Flávia, que retorne a essa casa outras vezes para que nós possamos ter mais e mais palestras. Então, aproveitando a fala do Jorge, a gente pode, Jorge, quando, né, dessas semanas de prevenção, seja de qual tipo de câncer for, trazer o Rogério. Eu acredito que o Rogério não vai se furtar ao nosso convite, né, Rogério? Agradecer mais uma vez ao Rogério, e eu vou fazer aqui uma entrega de uma carta também da presidência da Câmara e um certificado, Rogério, pela sua excelente palestra, pela sua disponibilidade de estar aqui trazendo informações tão importantes. E fica aqui o convite para que você retorne aqui e possa nos trazer mais e mais informações e que você continue honrando muito a odontologia de Campinas. Muito obrigado. TV Câmara Campinas.